Ele era enorme, confessa Ingrid Bergman em suas memórias. Ingrid Bergman nasceu em 29 de agosto de 1915 em Estocolmo, Suécia. Ela cresceu em um mundo muito distante do glamour do show business. Sua infância foi marcada por tragédias. Ela perdeu a mãe aos 3 anos de idade e seu amado pai, um fotógrafo, que lhe incutiu desde cedo o amor pelas imagens e pela atuação, faleceu quando ela tinha apenas 12 anos. Órfã e tímida, foi criada por parentes, mas encontrou sua vocação e seu refúgio nos palcos. Apesar de sua postura reservada, Bergman demonstrou desde cedo uma extraordinária capacidade de expressar emoções e dedicou-se à atuação com determinação inabalável. Estudou na prestigiada Escola Real de Teatro Dramático de Estocolmo, a mesma que formou Greta Garbo, outra lenda sueca. Seu talento rapidamente a destacou, e em pouco tempo ela já atuava em filmes suecos onde sua presença luminosa e estilo natural de atuação lhe renderam a aclamação da crítica. Um de seus primeiros papéis de destaque foi no filme sueco Intermezzo de 1936, que mais tarde catapultaria para o estrelato internacional quando foi refilmado em Hollywood. Em 1939, a convite do produtor David O. Selznick, Bergman chegou a Hollywood para estrelar a versão americana de Intermezzo, uma história de amor ao lado de Leslie Howard. Com sua beleza suave e natural sotaque delicado e atuações sinceras, ela se destacava em forte contraste com as estrelas mais estilizadas da época. O público ficou cativado e Ingrid rapidamente se tornou uma das atrizes mais requisitadas do início da década de 1940. Sua ascensão foi rápida e deslumbrante. Nos anos seguintes, ela estrelou uma série de filmes clássicos que demonstraram sua versatilidade e profundidade emocional. Entre suas atuações mais icônicas está o papel de Ilse Lund em Casablanca, de 1942, ao lado de Humphrey Bogart. O filme se tornou um dos mais amados da história do cinema, e a interpretação de Bergman de uma mulher dividida entre o amor e o dever é fundamental para seu apelo duradouro. Seu rosto radiante, especialmente nas cenas comoventes do Café Rick, está para sempre gravado na memória dos cinéfilos do mundo todo. O trabalho de Bergman, durante esse período, lhe rendeu aclamação generalizada e múltiplas indicações ao Oscar. Em 1944, ela ganhou seu primeiro Oscar de melhor atriz por sua atuação fascinante em A Meia Luz, onde interpretou uma mulher que é gradualmente levada a acreditar que está enlouquecendo. A intensidade psicológica e a vulnerabilidade que ela trouxe ao papel demonstraram sua notável habilidade dramática. A isso se seguiram outros papéis memoráveis, incluindo o de Alfred Hitchcock em Notorious, 1946, onde contracenou com Cary Grant em uma complexa trama de espionagem, paixão e traição. Mais uma vez, ela provou sua capacidade de dominar a tela com elegância e verdade emocional. Seguindo seu coração, mudou-se para a italianidade, colaborando com Rossellini em uma série de filmes neorrealistas, como Stromboli, 1950, Europa do Viagem a Iteg. Embora esses filmes não tenham sido sucessos comerciais na época, foram posteriormente reconhecidos por sua influência no cinema moderno e por sua ousada experimentação. Após vários anos no exterior, Bergman fez um retorno triunfal ao cinema americano em 1956 com sua atuação em Anastasia, pela qual ganhou seu segundo Oscar. Desta vez, um retorno simbólico da indústria que outrora a havia rejeitado. Ela continuou atuando em filmes europeus e americanos, provando repetidamente ser uma das atrizes mais versáteis e destemidas de sua geração.
Também recebeu aclamação no teatro e na televisão, incluindo sua atuação premiada com o Emmy em Uma Mulher Chamada Golda, onde interpretou a primeira-ministra israelense Golda Meir. Ao longo de sua carreira, Ingrid Bergman foi indicada a 7 Oscars, vencendo 3, além de 2 Emmys, um Tony e inúmeras outras honrarias. Ela atuou em 5 idiomas e trabalhou com alguns dos maiores diretores do século XX, incluindo Alfred Hitchcock, Ingmar Bergman, No Relation e Sidney Lumet. Mas, além dos elogios, foi sua sinceridade inconfundível e dignidade discreta que a tornaram querida pelo público de todas as gerações. Ingrid Bergman foi uma mulher que viveu intensamente, atuou brilhantemente e se recusou a ser limitada pelas expectativas restritas de sua época. Mesmo quando escândalos ameaçaram ofuscar suas conquistas, ela jamais comprometeu sua integridade ou sua devoção à sua arte. Em sua vida pessoal, vivenciou momentos de profunda alegria e de profunda tristeza, casamentos, divórcios, a maternidade e doenças. Mas enfrentou tudo com notável serenidade. Ingrid Bergman, a aclamada atriz sueca conhecida por sua beleza e talento, casou-se pela primeira vez com Peter Aron Lindström em 1937. Lindström era um profissional médico respeitado, especificamente um neurocirurgião, o que refletia um mundo muito diferente do glamour de Hollywood e do cinema internacional em que Bergman estava inserida. O casamento, embora inicialmente estável e aparentemente convencional, foi marcado pelas complexidades da ascensão de Bergman ao estrelato e sua crescente imersão na indústria cinematográfica. Juntos, Ingrid e Peter Lindström tiveram uma filha, Pia Lindström, nascida em 1938, que mais tarde se tornaria uma jornalista de televisão e apresentadora de notícias de sucesso. Apesar da aparência externa de uma família tradicional, o relacionamento do casal acabou se tornando tenso, em grande parte devido às exigências da carreira de Bergman e aos desafios pessoais que ela enfrentou à medida que envelhecia e ganhava maior destaque internacional. No final da década de 1940, a vida de Ingrid Bergman deu uma guinada dramática quando ela iniciou um relacionamento romântico com o cineasta italiano Roberto Rossellini. Rossellini foi um diretor proeminente e extremamente influente, famoso por seu papel pioneiro no cinema neorrealista italiano. O caso entre eles começou enquanto Bergman ainda era casado com Lindström, um fato que causou considerável escândalo na época. Esse relacionamento foi ao mesmo tempo apaixonado e controverso, pois ultrapassou os limites das expectativas sociais em relação ao casamento e à fidelidade. O caso extraconjugal tornou-se público depois que Bergman deu à luz a filha de Rossellini, Isabella Rossellini, em 1952. O nascimento dessa criança simbolizou uma ruptura significativa na vida pessoal de Bergman e provocou intenso escrutínio da mídia e debate público. Após o nascimento de Isabella, Ingrid Bergman divorciou-se de Peter Lindström em 1950, pondo fim a um casamento de 13 anos. Pouco tempo depois, Bergman e Rossellini oficializaram sua união, casando-se no México. O casamento marcou um novo capítulo na vida de Bergman, profundamente entrelaçado com a visão cinematográfica de Rossellini e a cultura italiana. O casal teve mais 2 filhos, Roberto e Ingmar. Rossellini, nascido em 1954, e Isotta Ingrid Rossellini, nascida em 1956. Apesar das colaborações criativas e do crescimento da família, o casamento enfrentou inúmeros desafios, incluindo pressões profissionais, diferenças culturais e o intenso escrutínio público após o escândalo anterior. Por fim, Bergman e Rossellini se divorciaram em 1957, pondo fim a uma parceria complexa e influente que deixou uma marca indelével tanto em suas vidas pessoais quanto em suas histórias cinematográficas. Em 1958, apenas um ano após o divórcio de Rossellini, Ingrid Bergman
casou-se com Lars Schmidt, um empresário teatral sueco. Schmidt foi fundamental na promoção do trabalho teatral de Bergman na Europa, e o relacionamento entre eles proporcionou um ambiente pessoal mais estável e privado para que a atriz após anos de controvérsia pública. O casamento durou quase 2 décadas, de 1958 a 1975. Durante esse período, Bergman conciliou a carreira com a vida pessoal e encontrou apoio na dedicação de Schmidt às artes e na gestão de produções teatrais. Contudo, como acontece com muitos casamentos longos, o relacionamento deles acabou em divórcio, encerrando mais um capítulo na vida pessoal complexa e multifacetada de Bergman. Quando Ingrid Bergman falava de Gregory Peck em suas memórias, ela não se referia apenas à sua estatura física, embora isso por si só fosse inesquecível. Ele era enorme, escreveu ela, e a palavra ressoava com muito mais do que apenas um comentário sobre sua altura ou ombros largos. Foi uma declaração carregada de admiração, respeito e algo quase confessional, como se relembrasse uma presença que outrora a havia dominado. Fisicamente, Gregory Peck era a personificação da masculinidade clássica de Hollywood. Com sua estatura imponente que o diferenciava da maioria de seus contemporâneos, ele frequentemente deixava uma impressão duradoura tanto no público quanto em seus colegas de elenco. Bergman, uma mulher que trabalhou com lendas em diversos continentes de Humphrey Bogart. A Cary Grant, ainda assim, se impressionava com a presença imponente que Peck emanava no momento em que entrava em um set de filmagem. Ele não entrava em uma sala, observou ela, ele a preenchia. Sua fisicalidade era escultural, quase romana em sua nobreza, mas nunca intimidante. Havia uma delicadeza em sua postura, uma elegância em seus movimentos que suavizava a força bruta que seu corpo projetava. Mas, quando Bergman disse massivo, ela também se referia à sua alma. A bússola moral de Peck, sua intensidade silenciosa e a profunda integridade com que se portava tudo isso contribuía para algo imenso. Ela se lembrava de que ele tinha uma presença marcante, como se o próprio ar o ouvisse falar. Ela descreveu como mesmo nas conversas mais banais ele tinha a capacidade de fazer você sentir que suas palavras importavam profundamente. Não dava para mentir para ele, confessou. Ele tinha olhos que te viam por dentro, não de um jeito que te fizesse sentir exposto, mas de um jeito que te inspirava a ser honesto. O tempo que passaram trabalhando juntos, dentro e fora das telas, foi permeado por uma tensão que oscilava entre a admiração profissional e uma química poderosa e tácita. Havia momentos, admitiu Bergman, em que eu o olhava do outro lado da cena e esquecia minhas falas não por nervosismo, mas porque eu era genuinamente transportado pelo homem à minha frente. Não era luxúria, ela descreveu, mas sim reverência, uma espécie de entrega emocional a alguém que parecia esculpido em algo atemporal. Bergman também lembrou como Peck suportava o peso da fama com uma humildade que a impressionou profundamente. Num mundo onde a vaidade era uma questão de sobrevivência, Gregory permanecia com os pés no chão. Ele nunca precisou ser a voz mais alta da sala, escreveu ela. Seu silêncio muitas vezes dizia mais do que 100 palavras. Ela observou que ele levava seus papéis a sério, não pela glória, mas porque via a atuação como uma forma de contar a verdade, mesmo que fosse ficção. Ele acreditava na bondade, não na bondade ingênua, mas na bondade conquistada com esforço, aquela pela qual se luta cena após cena. Em suas memórias, Bergman revelou que trabalhar com Gregory Peck a fez sentir-se desafiada, compreendida e, em última análise, transformada. Ele deixou uma marca em mim, refletiu ela, não apenas como ator, mas como mulher. Ele me lembrou que a grandeza não se resume à perfeição, mas sim à presença. Gregory estava presente no sentido mais profundo e magnífico da palavra. Então, quando ela escreveu, ele era imenso, não foi uma frase qualquer nem uma manchete de tabloide.
Era um resumo da trajetória de um homem cuja grandeza a tocou de maneiras que ela jamais imaginara física, emocional, artística e espiritualmente. Durante a temporada teatral de A Esposa Constante em Londres, no início da década de 1970, a vida de Ingrid Bergman deu uma guinada dramática e inesperada. Foi nesse período, quando ela ainda dominava os palcos com o mesmo magnetismo que há muito definia sua carreira no cinema, que ela notou uma anomalia física preocupante. Um nódulo duro sob o seio esquerdo. Apesar de estar imersa em uma agenda de apresentações intensa, Bergman, conhecida por sua disciplina e atenção aos detalhes, agiu rapidamente. Em 15 de junho de 1974, ela se submeteu a uma cirurgia em uma clínica particular de Londres para remover o nódulo. Embora a operação tenha sido mantida em relativa discrição, ela marcou o início de uma longa e difícil batalha contra o câncer de mama. Uma batalha que ela escolheu enfrentar com graça, coragem e um compromisso inabalável com sua arte. O câncer, porém, não havia terminado com ela. Anos depois, enquanto estava imersa nas filmagens emocionalmente exigentes de Sonata de Outono, um filme que se tornaria uma de suas performances mais poderosas e aclamadas pela crítica. Bergman sentiu novamente um nódulo preocupante. Essa segunda descoberta a levou a retornar urgentemente a Londres, onde se submeteu a mais uma cirurgia. A experiência foi particularmente simbólica. Mesmo enquanto seu corpo lutava contra uma doença terminal, ela entregou uma das performances mais cruas, complexas e vulneráveis de sua carreira sob a direção de Ingmar Bergman, sem parentesco, em um papel que parecia espelhar as provações emocionais de sua vida real. Após a cirurgia e a recuperação demonstrando seu espírito indomável e ética de trabalho incansável, Bergman imediatamente começou os ensaios para Águas da Lua, uma adaptação para a televisão de 1978, recusando-se a deixar que sua doença a definisse ou limitasse. Apesar da progressão contínua de sua doença, Bergman continuou a assumir papéis significativos, incluindo um dos mais importantes de sua carreira tardia, a interpretação da primeira-ministra israelense Golda Meir, no telefilme de 1981, Uma Mulher Chamada Golda. A escolha foi ousada e profundamente comovente. Bergman estava agora frágil, com o rosto alterado pelos tratamentos e pelo tempo, mas incorporou a personagem de Meir com profunda força e dignidade. As filmagens foram exaustivas e o impacto em sua saúde foi imenso, mas ela concluiu o projeto com o profissionalismo que lhe era característico. A atuação lhe renderia prêmios póstumos do Emmy e do Globo de Ouro, uma afirmação final de seu legado monumental nas artes dramáticas. Após isso, Bergman se retirou dos palcos e se refugiou em seu apartamento em Londres, no elegante bairro de Cheney Gardens, às margens do rio Tamisa. A região era conhecida por abrigar residências artísticas e por seu charme tranquilo, mas para Bergman, tornou-se um lugar de solidão e luta silenciosa. Ali, ela começou a se submeter a tratamentos regulares de quimioterapia. A estrela, outrora radiante que havia cativado milhões, agora enfrentava a doença com um estoicismo sereno. Paparazzi e fãs frequentemente se reuniam em frente ao prédio dela, acampando na calçada na esperança de vislumbrar a lendária atriz. Consciente da presença deles, mas sem querer permitir que vissem seu estado debilitado, ela evitava da janela da frente. A doença já havia devastado seu corpo. O câncer havia metastizado para sua coluna, causando o colapso da 12ª vértebra, o que lhe provocava muita dor e limitava sua mobilidade. Seu pulmão direito havia parado de funcionar completamente e apenas uma parte do pulmão esquerdo permanecia operacional. Mesmo nesses dias mais sombrios, ela jamais abandonou sua força interior.
Ingrid Bergman faleceu em Londres pouco depois da meia-noite de 29 de agosto de 1982, justamente no dia do seu 67º aniversário. Sua morte foi tranquila, cercada por pessoas queridas. Seu ex-marido, o produtor teatral sueco Lars Schmidt, com quem mantinha uma relação afetuosa e cordial, estava ao seu lado, assim como outras 3 pessoas. Naquela noite, horas antes de sua morte, eles brindaram pela última vez em sua homenagem, um gesto íntimo e simbólico, repleto de uma celebração agridoce e da iminente perda. Ao lado de sua cama, Pequeno Príncipe, a novela filosófica de Antoine de Saint-Exupéry. O livro tão apreciado por Bergman por seus temas de inocência e perda e a essência invisível das coisas estava aberto em uma página próxima ao fim. Talvez uma última reflexão silenciosa sobre a jornada de sua alma. Sua missa de 7º dia aconteceu em outubro na histórica igreja de St. Martin in the Fields, em Londres. Foi uma cerimônia solene e elegante que contou com a presença de 1.200 pessoas vindas de todos os cantos do mundo. Entre elas, seus 3 filhos, incluindo Isabella Rossellini, que já havia começado a trilhar seu próprio caminho no cinema, a extensa família Rossellini e parentes que vieram da Suécia para se despedir de uma de suas estrelas mais brilhantes. A cerimônia também atraiu uma assembleia extraordinária de luminares das artes cênicas. Atores renomados e colegas de longa data como Liv Ullmann, Sir John Gielgud, Dame Wendy Hiller, Birgit Nilsson e Joss Ackland estiveram presentes, cada um prestando sua homenagem de maneira silenciosa. Trechos de Shakespeare foram lidos em voz alta durante a cerimônia, ecoando as profundas raízes de Bergman no teatro clássico. A seleção musical incluiu a divertida canção This Old Man, famosa por sua participação em A Estalagem da Sexta Felicidade, e a melancólica e nostálgica As Time Goes By, imortalizada pela própria voz de Bergman em Casablanca, uma música que parecia encapsular a trajetória de sua vida e carreira. Seu neto, Justin Daly, relembrou mais tarde o caos e a emoção avassaladores daquele dia. Centenas de fotógrafos lotaram o local, disputando espaço e disparando flashes enquanto os enlutados tentavam lidar com o luto. Daly se lembrou de ter sido atingido na cabeça por uma câmera em meio ao frenesi. Mas em meio à dor e à confusão, ele teve uma súbita e profunda percepção. Ingrid Bergman não era mais apenas sua avó. No meio de todo aquele caos, ele disse: "Eu pude sentir que ela não era apenas minha avó. Ela pertencia a todos. Ela pertencia ao mundo." Era um sentimento compartilhado por milhões. Ingrid Bergman não era apenas uma mãe, uma avó ou uma amiga. Ela era um ícone cuja arte, coragem e humanidade tocaram todos os cantos do mundo.